Quero que você explique pra gente, até considerando que pode ser que tenham pessoas aqui assistindo a gente que não têm a mínima noção ou nunca ouviram o termo de estabilidade de produtos farmacêuticos, explicar o que é a estabilidade e dar uma visão geral da 318 para a gente começar a entrar nas partes práticas. Estabilidade é um termo que, assim, tem vários guias internacionais também. A gente teve a primeira regulamentação de estabilidade aqui em 2005, né? A RE01. E estabilidade, na verdade, é você testar o seu produto em uma condição que simule, até com um pouco de folga, né? Depende também do local, né? Se você está, sei lá, talvez na Amazônia, a umidade lá seja maior do que os 75%. É 99%, é quase um aquário, né? Mas simular dentro do possível, né, aquilo que vai acontecer durante a vida do produto para que você tenha uma visualização do que pode acontecer com o seu produto e qual é o prazo de validade desse produto. Então, todo produto tem um prazo de validade, você pega lá a caixinha, está escrito, válido por 24 meses. Então, está ali a data que você tem que descartar. E o que estuda isso é o estudo de estabilidade. Então, a gente pega um produtinho, põe dentro de uma câmara que tem uma temperatura e umidade controlada, que aqui no Brasil é 30 graus, 75% de umidade. Ou seja, graus. O pior do mundo. Eu não consigo acreditar que é pior que a Índia. Mas eu também não moro na Amazônia, né? Então, é verdade, nem na Bahia, talvez. Mas eu fui para a Índia e eu fui bem na época das monções. E uma semana antes de eu ir para a Índia, teve uma notícia que tinha um jacaré em cima da casa, do casa. telhado. Eu falei, gente, vou chegar lá de barco. Mas não foi, eu fui para Mumbai, Vai pegar Uber? Não, vou pegar Bolt. Vai pegar barco. Já tem aquele tuk-tuk lá, né? Você o pegou tuk-tuk. os caras loucão. Claro. Lá não tem farol Não, e eu não sei, na raça. tipo... Sabe coisa de formiga assim, que, tipo, eles se entendem? Como eles conseguem? Eu não verdade. consigo me entender que com o farol fechado eu já tô batendo. Com o farol fechado eu já tô batendo no cara que tá passando. Imagina se eu tivesse lá na situação. Mas quando eu fui... inclusive, isso é uma discussão da RDC 318. Quando a gente discutiu a CP, né, que era a 453... A gente perguntou por que a gente não mudava para a zona 4A. Ia ser bem mais fácil, porque os fabricantes de IFA é tudo indiano, a maioria, né? Que a gente, a Índia é uma grande fabricante de insumos farmacêuticos, como a China também é, de insumos químicos. E seria mais fácil, a gente precisaria refazer a condição aqui, porque como tem a condição pro medicamento, também tem a condição para o insumo farmacêutico que a gente fabrica o medicamento, né? E, na época, não foi aceito. Realmente, a Anvisa colocou que a gente tinha uma condição mais crítica mesmo. Mas eu, tanto na Índia e morando em São Paulo, não consigo entender. Alguém que, nesses comentários, morar em outro lugar e for farmacêutico, se quiser dizer, não, aqui faz todo sentido. Põe aí no comentário. 99% de umidade. Eu nado, eu não ando. É tipo isso. Mas para a gente é difícil, né? E é difícil no ponto de vista técnico, porque a gente pega dossiê de produto internacional ou de IFA e o negócio não tem a estabilidade que a gente precisa, né? A zona 4B. Então, a estabilidade é parte essencial da qualidade do medicamento, porque sem ela você não sabe quanto que você pode usar aquele medicamento, né? E a RDC 318, de modo geral, então, fala isso. Quais são os aspectos que a gente analisa? Quais são os testes que eu devo fazer na 318 para avaliar a estabilidade? Quais são os aspectos? Vai depender muito. A 318 ela veio substituir a RE1 e, na verdade, era um compromisso da Anvisa em se adequar ao ICH. Um pouquinho da história dessa revisão, né? Quando a RE1 não é que ela era diferente do guia do ICH, o Q1E, né? Q1E. Não, Q1 é de especificação. O Q1, que tem Q1A, B, C, D, E. O Q1 é de estatística. Opa! Já vamos dar uma cópia para ela. Já dá um cópia para eles. É o Q1 inteiro. É o Q1 inteiro, eu sempre esqueço. Né? O Q1 é inteiro e o Q1E é de estatística. Quando a RE1 ela tinha vários aspectos do Q1A, tirando o B, até o D. Né? Ele não tinha a parte estatística. E a gente fez a revisão na época que a Anvisa foi uma discussão lá em 2015, 2014, para ver quanto que a RE1 era próxima do CH. Ela era relativamente próximo. As coisas que estavam faltando na RE1 era a parte estatística e uma orientação ou outra, tal. E a Anvisa, por esse motivo, ela se comprometeu a revisar a RE1 e depois de, acho que, 3 ou 4 anos, que ela entrasse como membro do CH. Né? Isso aconteceu mesmo em 2019. Né? E a 318 ela é bem ampla. Então, quando ela entrou, não tinha, por exemplo, nada de estabilidade. Tinha uma ordem de serviço, que era 45, de 2012, se não me engano, que era para estabilidade de IFA, que foi uma coisa que a Anvisa fez porque estava fora de controle. Né? A gente estava importando o IFA, que não tinha estabilidade que precisava ter, que era a zona 4B, e usava fora com a estabilidade que tinha. Né?
E aí a Anvisa tentou regular isso em 2012 e só com a publicação do 318 que vem. Então, ela é bem ampla. Ela fala de medicamento e ela fala de IFA. E ela traz outros conceitos de outras regulamentações, como a RDC 300, como a 53, por exemplo, né, de produto de degradação, que está intimamente relacionada com ela. Então, no texto da RDC mesmo, os únicos testes que são mencionados são 3 testes específicos, que, de longe, não são os testes convencionais, não são nem os que a gente mais faz, né? É o teste de perda de peso para produtos de base aquosa, teste de a quantificação de antioxidantes e a quantificação de conservantes. Porque a Anvisa percebeu que esses 3 testes eram coisas que as empresas não tinham no protocolo, ou então, se tinha uma interpretação, como o caso da perda de peso, uma interpretação diferente, uma interpretação errada do resultado. Ou a própria regulamentação tinha uma interpretação errada disso. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha a RE1 comentada, que era comentada teoricamente pela Anvisa, teoricamente. Por um período estava no site da Anvisa, depois sumiu. Né? Parece lenda urbana, mas eu tenho uma cópia dela. Quem quiser, eu tenho. Ela vai mandar, vou pôr no link embaixo aqui do episódio. Subir no Dropbox, porque ela existiu, essa RE1 comentada, e ela tinha um conceito incorreto de perda de peso, por exemplo, que a Anvisa reconhece hoje como um conceito que deveria ser melhorado. Né? Isso chegar mais próximo do que são descritos nos guias internacionais, CH, os guias da Europa. Então, ela é bem ampla, e ela não traz muito testes. Por isso que tem um guia, que é o guia par dela, que é o guia 28, de 2019. Que aí, ali, sim, tem alguns testes. Mas o problema desse guia é que ele ainda não foi discutido. Né? A gente cobra, a Anvisa, que a gente tenha discussão disso, porque ele tem bastante coisa que não faz, principalmente na parte de testes, que ou não faz sentido ou eu não entendi. Mas não pode acontecer as duas coisas. Não porque eu não entendi. Não pode acontecer as duas coisas mesmo. Não pode. Não porque eu, Vanessa, não entendi, mas é porque quando eu pergunto para alguém, a pessoa fala também, não faz sentido. Então, eu tenho que ter a discussão desse guia, está faltando. Ele que complementa muito, traz a parte estatística, traz a parte de testes, traz uma explicação melhor, por exemplo, da parte do teste de perda de peso. Agora, o texto da norma tem coisas importantes também, né? Tem coisas diferentes, por exemplo, discussões sobre quanto você tem que amostrar de amostras para colocar dentro da câmara de estabilidade, que deu um pau uma vez numa discussão lá no Sindusfarma. Como assim tudo isso? Eu lembro. Eu vou ter que comprar 15 câmeras. Eu lembro exatamente dessa frase sua, inclusive. Porque, né? Assim, gente, a gente vai ter... Não tem câmara para colocar tudo isso. Não tem espaço. Na verdade, eu vou ter que construir um prédio só para pôr câmara de estabilidade. Tanta amostra que vai ter. Então, tem uns conceitos ali importantes e por isso que a Anvisa está para publicar um perguntas e respostas também, para responder algumas coisas que a gente foi perguntando ao longo do tempo. Mas ela é bem ampla. Então, ela começa com definições gerais e ela é dividida de uma forma que eu achei bastante didática. Então, ela divide primeiro em quais são os testes gerais, né, para tanto o IFA quanto o medicamento, e ali fala de fotoestabilidade, que é geral para os dois, fala da degradação forçada, e depois ela entra no detalhe para IFA e no detalhe para medicamento. Traz quais são os pontos para você escrever um protocolo, quais são os pontos para você escrever um relatório de estabilidade, tanto para IFA quanto para medicamento. Traz uma discussão importante para o IFA, que eu acho que é uma discussão que a Maria vai gostar, que a gente traga aqui, que é quantos por cento preciso degradar no estudo de degradação. Né? Então, quando a gente olha hoje o RDC 308, você vê que para a IFA está mais aberto e para produto acabado ela puxa a 53, que fala de uma faixa específica. Né? Então, ela trouxe alguns conceitos que você vê a evolução de pensamento também da Anvisa em alguns determinados temas, tanto para ficar mais crítico, quanto para ficar mais flexível.